meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Rafael Barreto, professor de Direitos Humanos da Rede de Ensino LFG. Nós estamos aqui no programa Prova Final, que é uma parceria do TV Justiça com a Rede de Ensino LFG. O nosso programa é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é apresentado o tema do dia. O segundo bloco, Pergunte ao Professor, é um bloco no qual nós responderemos questões que são apresentadas pelos estudiosos da matéria. E no terceiro bloco, o X da questão, resolveremos questões de provas da OAB envolvendo o tema do dia. Nesse nosso encontro, o tema do dia é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é, sem nenhuma dúvida, um dos mais importantes aspectos no momento atual sobre o estudo da proteção internacional dos direitos humanos. Se nós analisarmos as últimas provas da OAB, nós veremos que tem sido exigido um conhecimento muito específico sobre diversos aspectos da Comissão Interamericana. E a nossa proposta nesse encontro é justamente trazer para vocês o conhecimento necessário para que, quando surjam questionamentos envolvendo esse tema, vocês tenham total tranquilidade de acertar as questões e obterem êxito na prova da OAB. O tema dessa nossa aula tem despertado muita atenção dos estudiosos, porque a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem desenvolvido uma atividade extremamente relevante na proteção dos direitos humanos a nível do sistema interamericano. E a primeira pergunta que se impõe para cada um de nós é a seguinte: mas afinal, o que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? O que vem a ser esse órgão? E, numa primeira informação, nós temos que saber que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão protetivo de direitos humanos que tem características executivas que integra a estrutura da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Agora, para compreender essa informação com amplitude maior, eu tenho que trazer algumas noções preliminares sobre a proteção dos direitos humanos. Não há nenhuma dúvida de que os direitos humanos são objeto de proteção dentro do sistema constitucional brasileiro. E não é só no Brasil. Se você pegar a Constituição de qualquer Estado democrático, você vai encontrar uma declaração de direitos. É a proteção interna de direitos humanos. Mas, a partir, principalmente, do pós-Segunda Guerra Mundial, nos deparamos com um cenário muito interessante, que foi o seguinte: os direitos humanos passaram a ser objeto de atenção internacional. A sociedade internacional passou a se dedicar à temática dos direitos humanos e começaram a surgir entidades e documentos protetivos de direitos humanos a nível internacional. Você já deve ter ouvido falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você já deve ter ouvido falar do Pacto de São José de Costa Rica. São 2 dos inúmeros instrumentos internacionais protetivos de direitos humanos. Preste atenção e registre a informação. Os direitos humanos, além de serem objeto de uma proteção interna no sistema constitucional de cada país, são objeto também de uma proteção internacional. Pois bem, essa proteção internacional dos direitos humanos, que passou a se desenvolver no pós-Segunda Guerra Mundial, ela hoje se encontra sedimentada em diferentes níveis. Num primeiro momento, logo após a Segunda Guerra Mundial, surgiu uma entidade que é hoje considerada uma espécie de governo mundial, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas, que é uma entidade cujo ingresso é franqueado a qualquer país no mundo, que tem dentre as suas finalidades institucionais a promoção dos direitos humanos. A entidade ONU
ela tem por uma das suas finalidades a afirmação dos direitos humanos. E como a ONU atua a nível universal, a nível global, a gente diz o seguinte: a ONU é uma entidade que coordena a nível mundial o processo de afirmação dos direitos humanos. Ocorre que, paralelamente ao surgimento da ONU, surgiram entidades similares, só que no âmbito dos continentes. Primeiro na Europa, depois nas Américas e na África. Nós tivemos, por exemplo, na Europa, o surgimento do Conselho da Europa. Na África, a União Africana. Nas Américas, a Organização dos Estados Americanos, que nós vamos aqui simplificar pela sigla OEA. A OEA é a Organização dos Estados Americanos. E olha o que foi que aconteceu. Cada uma dessas entidades continentais, regionais, incluiu dentre os seus propósitos a afirmação dos direitos humanos. Mas perceba que vai ter uma singularidade em relação à ONU. Enquanto a ONU vai promover a afirmação dos direitos humanos a nível mundial, cada uma dessas entidades vai promover a afirmação dos direitos humanos a nível regional, continental, na sua região. O Conselho da Europa promove a afirmação dos direitos humanos em âmbito europeu, a União Africana em âmbito africano, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, em âmbito americano. Então, olhe qual é a conclusão que eu quero que a gente chegue agora. A proteção internacional dos direitos humanos, ela se desenvolveu em um âmbito universal, mundial, coordenado pela ONU e em âmbitos regionais, continentais, sendo que no âmbito americano, esse processo é coordenado pela OEA. Pois bem, cada uma dessas entidades, a ONU, a OEA, a União Africana, o Conselho da Europa, cada uma dessas entidades passou a produzir documentos internacionais afirmativos de direitos humanos. A ONU produziu, por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. A entidade europeia, o Conselho da Europa, produziu a Convenção Europeia de Direitos Humanos, a Carta Social Europeia. Na África, você tem a Carta de Direitos do Homem lá do continente africano. No âmbito americano, a OEA produziu como primeiro grande documento, não é o único, mas é, por assim dizer, o documento base, o mais abrangente no sistema, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida pelo nome Pacto de São José de Costa Rica. Por quê? Porque esta convenção foi elaborada em São José, Costa Rica. Numa reunião da OEA, lá realizada, eles elaboraram a Convenção Interamericana ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Pois bem, preste atenção. Nós temos entidades protetivas de direitos humanos e documentos internacionais, tratados internacionais de direitos humanos. Esses tratados criam para os estados uma série de obrigações. O Brasil, ao aderir ao Pacto de São José de Costa Rica, por exemplo, ele se obrigou perante aquilo que está no Pacto de São José de Costa Rica. Veja o que eu quero que vocês absorvam agora, que isso também já foi questionado em provas. O surgimento de convenções internacionais sobre direitos humanos fez surgir uma responsabilidade internacional em matéria de direitos humanos. O surgimento dessas convenções internacionais fez com que surgisse uma responsabilidade internacional para os estados. O país que descumpre essas convenções internacionais, que descumpre os seus compromissos, as suas obrigações internacionais, ele pode ser responsabilizado. Mas preste atenção, para que ocorra a responsabilização do país, eu tenho que ter, no âmbito do sistema, órgãos com competência para fiscalizar. Eu tenho que ter órgãos com competência para monitorar, para verificar se os estados estão cumprindo a convenção e, se constatar o descumprimento, para aplicar as sanções cabíveis. E é exatamente nesse ponto que vai entrar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. No sistema interamericano, o Pacto de São José de Costa Rica estabeleceu
que, dentro do sistema, haverão 2 órgãos responsáveis pelo monitoramento dessas obrigações internacionais, que são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Preste atenção. Pergunta frequente de prova. Quais são os órgãos competentes para conhecer das questões que envolvem os direitos humanos no âmbito do sistema regional americano, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Corte Interamericana de Direitos Humanos? Aí você me pergunta, qual é basicamente a diferença da comissão para a corte? Que se eu aprofundo o estudo desses 2 órgãos, eu vou enxergando algumas nuances, mas numa primeira leitura, qual é a diferença básica? Simples. A comissão é um órgão de perfil executivo e a corte é um órgão de perfil jurisdicional. Fazendo uma aproximação com o direito brasileiro, com o que a gente estuda na prática do Brasil. A comissão desempenha, mutatis mutandis, um papel de ministério público e a corte um papel de tribunal. Olhem só que coisa interessante. Se a comissão tem esse papel executivo de atuar similarmente ao que faz o Ministério Público aqui no Brasil, eu devo chegar à conclusão de que grande parte dos casos que envolvam violações de direitos humanos no sistema americano estarão no âmbito de atuação da Comissão Interamericana. E perfeito. É esse o ponto que eu quero que você chegue. A Comissão Americana vai ser o grande órgão responsável pela apuração dos casos que envolvem violações de direitos humanos no âmbito do sistema americano. A Corte é o tribunal. A Corte julga os casos concretos e, eventualmente, também responde a consultas que lhe sejam feitas em tese. Mas o grande órgão realmente responsável pela fiscalização do cumprimento das obrigações internacionais no sistema americano é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Voltando, então, àquela primeira pergunta. O que é, afinal, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Vamos trazer agora uma resposta mais completa? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é o órgão instituído no âmbito do sistema regional americano, prevista ela na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José de Costa Rica, que tem por finalidade promover e apurar os casos que envolvem a violação de direitos humanos em âmbito americano. É, com toda certeza, o grande órgão responsável pela implementação dos direitos humanos a nível de um sistema interamericano. E quem acompanha o cotidiano da Comissão Interamericana, seja porque já teve a oportunidade de estagiar na comissão, de frequentar a comissão, ou seja porque acompanha apenas pela internet, no site da comissão, as notícias diárias, os documentos, já percebeu que ela tem tido uma atuação extremamente relevante na promoção dos direitos humanos em âmbito americano. Inclusive, a gente vai mencionar aqui, durante o nosso debate, alguns casos pontuais que envolvem o Brasil. A próxima pergunta que se impõe é a seguinte: como é composta a comissão? O que é preciso para integrar a comissão? Bom, a Comissão Interamericana ela é composta, gente, de 7 membros. Membros esses que devem ter um autoconhecimento em matéria de direitos humanos. São pessoas, por assim dizer, gente, olha, honorárias em matéria de direitos humanos. Não tem o que questionar. Pessoas que têm notabilidade nessa matéria, têm elevado conhecimento em torno dos direitos humanos, têm também uma apreciação moral inquestionável e tem que ter a nacionalidade de algum dos países que integrem a OEA. Só pode integrar a Comissão Americana aquele que for nacional de um país membro da OEA. E um detalhe interessante é que não pode fazer parte da comissão mais de um membro de mesma nacionalidade. O Brasil pode ter alguém na Comissão Interamericana? Pode. Mas pode ter 2 membros? Não, não pode. O Brasil não pode ter 2 membros integrando a estrutura da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Já sei como é composta a comissão. São 7 membros de notório saber em matéria de direitos humanos, de elevada apreciação moral, que são da nacionalidade de qualquer dos países da OEA. Mas como é que ela atua especificamente? Qual é realmente a competência que ela tem? Bom, primeiro que a comissão, ela pode e deve atuar de uma maneira preventiva, estimulando o respeito dos direitos humanos a nível americano. Ela pode organizar eventos, ela pode elaborar documentos e divulgar toda e qualquer iniciativa no sentido de promover os direitos humanos, de estimular a cultura de respeito aos direitos humanos, deve ser desempenhada pela comissão. Mas ela não atua apenas nesse plano preventivo. Ela também vai atuar apurando os casos de violação de direitos humanos. Ela vai acompanhar se os estados estão cumprindo as suas obrigações internacionais em matéria de direitos humanos. E aí surge a pergunta: de que maneira ocorre essa fiscalização? Quais são os mecanismos de que dispõe a comissão para apurar um caso de violação de direitos humanos? E preste atenção, de uma maneira geral, a proteção internacional dos direitos humanos, ela se desenvolve mediante 3 grandes mecanismos, ou 3, por assim dizer, sistemas. Os relatórios, as denúncias interestatais e as denúncias individuais, ou petições individuais. 3 são os mecanismos de fiscalização: relatórios, denúncias interestatais e denúncias ou petições individuais. Em que consiste cada um desses mecanismos? Os relatórios, como o próprio nome indica, são relatos arrazoados que são encaminhados à comissão. Mas encaminhados por quem? Pelo próprio Estado. Todo e qualquer país, ao aderir a uma Convenção Internacional de Direitos Humanos, ele se obriga a periodicamente encaminhar para o órgão fiscalizatório um relatório, indicando o que é que ele tem feito para implementar a proteção. Por exemplo, o Brasil aderiu à OEA e assinou o Pacto de São José de Costa Rica. Periodicamente, o Brasil tem que encaminhar para os órgãos da OEA um relatório, indicando o que é que ele tem feito para efetivar o Pacto de São José. Mas vamos parar para raciocinar um pouquinho? Vocês acham que algum país vai encaminhar um relatório relatando que ele está violando os direitos humanos? Me parece que não, né? O Brasil iria encaminhar, por exemplo, um relatório para a OEA dizendo que aquele não tem respeitado a questão do direito à liberdade, do direito à integridade? Não vai. Então é um mecanismo muito interessante, mas que é meio inócuo. A gente parte para o segundo mecanismo, que são as denúncias interestatais, que, usando uma linguagem bem simples, eu costumo denominar para os amigos o sistema do dedo duro. Por que o sistema do dedo duro? Um Estado vai dedurar o outro. Um Estado acusa outro Estado de estar violando direitos humanos. Por exemplo, o Brasil denunciou a Argentina, indicando que lá na Argentina houve um caso de violação de direitos humanos. O Brasil pode encaminhar essa petição para a Comissão Interamericana pedindo que ela apure. É uma denúncia interestatal. Então, a comissão também atua mediante essas denúncias interestatais. Mas vamos parar para pensar de novo? Vocês acham que algum Estado vai ficar denunciando o outro? Algum país vai acusar um outro país de ter violado direitos humanos, ter descumprido obrigações internacionais? É meio complicado. É meio complicado. Porque a partir do momento em que um país acusa o outro, ele sabe que ele está dando espaço para que o outro lhe acuse. E se esse país que está acusando não for um primor em matéria de direitos humanos, ele fatalmente vai receber denúncias. Então vai haver uma espécie aqui, ou numa linguagem bem simples, de um acordo branco. Ninguém denuncia ninguém. Ninguém denuncia ninguém, fica tudo como está. É mais um mecanismo interessante, mas de pouca eficiência. E a gente chega no terceiro mecanismo. Esse terceiro mecanismo é que é o grande mecanismo. São as denúncias individuais, as petições individuais. Em que consiste esse mecanismo? No seguinte: pessoas, indivíduos,
grupos de indivíduos, entidades, ONGs e outras entidades que atuam em matéria de direitos humanos e que sejam reconhecidas no âmbito dos países da OEA, elas podem peticionar para a Comissão Interamericana denunciando um caso. Por exemplo, você foi vítima de violação de direitos humanos aqui no Brasil. Deixa eu pegar aqui um caso concreto que já aconteceu. Você descobriu que o seu telefone foi de uma maneira ilegalmente grampeado. De maneira ilícita, grampearam o seu telefone, caso de violação da sua privacidade. Você pode peticionar para a Comissão Interamericana e denunciar. Já tivemos um caso desse aqui no Brasil. E a comissão levou adiante, chegou a ter um processo na corte, e o Brasil foi condenado a indenizar cada uma das pessoas que teve o telefone grampeado em 20 mil dólares. Olhem que situação. Uma interceptação telefônica feita de maneira irregular, clandestina, gerou a indenização de 20 mil dólares. Bom, preste atenção. Qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas, qualquer entidade protetiva de direitos humanos que tenha reconhecimento nos países da OEA podem denunciar o caso na comissão. Ok. Mas a comissão recebe toda e qualquer denúncia ou existem requisitos de admissibilidade? Existem requisitos de admissibilidade. Quais seriam esses requisitos de admissibilidade? Tem alguns, eu vou pontuar com vocês aqueles que são os decisivos. Primeiro, em se tratando de uma petição individual, a denúncia não pode ser anônima. O denunciante, seja ele uma ONG ou uma pessoa, um grupo de pessoas, tem que estar devidamente qualificado. Segundo, o mesmo caso não pode estar sendo apurado por uma outra instância internacional. Por exemplo, você procurou um comitê da ONU e denunciou o caso. Se depois você denunciar perante a Comissão Americana, ela não vai admitir o caso, porque ela vai dizer o seguinte: o caso já está sendo apurado perante um comitê da ONU. Não pode haver essa sobreposição. É o que a gente denomina a impossibilidade de ter uma litispendência internacional. Não vai haver. E terceiro, esse é um requisito que é decisivo, que vai denotar o caráter subsidiário da atuação dos órgãos internacionais. É a necessidade de esgotamento dos recursos internos. Preste atenção. Para que a Comissão Interamericana admita um caso, ela tem que constatar que houve o esgotamento dos recursos internos. Ou então, o denunciante tem que demonstrar que tentou resolver o caso internamente no país e não conseguiu. Como é que funciona esse requisito? Por que tentar esgotar os recursos internos? Simples. O dever primário de apurar a violação de direitos humanos é do país, é dos órgãos nacionais. Os órgãos internos de cada país estão obrigados a promover a apuração do caso. Apenas se eles forem omissos, ou se eles realmente não atuarem a contento, não tiver órgãos instituídos, que você pode procurar um órgão internacional. Preste atenção. Grampearam seu telefone de maneira ilegal. Você não pode ir direto na Comissão Americana. Você tem que primeiro procurar os órgãos brasileiros. Se os órgãos brasileiros se mostrarem lenientes, não conseguirem resolver, você já tentou aqui, já tem 1 ano e nada anda. Aí você procura a Comissão Interamericana. É o caráter subsidiário da atuação dos órgãos internacionais. Você tem que tentar resolver internamente e, se não conseguir, você procura os órgãos internacionais. Tranquilo? Admitido o caso, o que é que vai acontecer? A comissão admite o caso, ela instaura um procedimento. E ela vai conduzir como se fosse uma espécie de inquérito civil conduzido aqui pelo Ministério Público. Ela vai conduzir tentando chegar a um acordo. E se ela chegar a um acordo entre os denunciantes e o país, o caso para por ali. Mas se não chegar a esse acordo, a comissão, ao final, faz um estudo sobre o caso e emite um parecer, dando quais são as opiniões dela. Se o Estado não acatar aquilo, aí a comissão parte para a Corte Interamericana. A comissão aciona o Estado na Corte. Olha que coisa interessante. Grampearam seu telefone. Você procurou as autoridades brasileiras. Não conseguiu resolver nada. Peticionou para a Comissão Interamericana. Ela abriu um procedimento e notificou o Brasil. Brasil, vem cá, o que é que aconteceu? O Brasil disse que não houve nada disso, não quer resolver, não quer lhe indenizar. Aí a comissão pegou, emitiu um relatório e disse, ó, a minha opinião é essa.
o Brasil não acatou. Aí a comissão vai e aciona o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A gente entra na outra etapa, que é a etapa judicial, que é o processo na Corte. Ok? Meus amigos e minhas amigas, essas são as considerações que eu queria trazer nessa parte do nosso encontro. Na sequência, vamos para as perguntas ao professor. Nessa etapa do programa, nós vamos responder as perguntas que nos chegam dos estudiosos do direito. E vejamos qual é a primeira questão que aparece. Vamos a ela? Professor, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é veiculado à ONU? Vejam que pergunta interessante. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é vinculada à ONU, ela integra a estrutura da ONU, e como a gente viu na primeira etapa do nosso encontro, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela não integra a estrutura da ONU. Ela é um órgão que integra a estrutura da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Agora, vale registrar que o papel por ela desenvolvido em âmbito americano é um papel similar àquele que é desenvolvido por inúmeros órgãos que integram a estrutura da ONU. A ONU possui uma série de comitês protetivos de direitos humanos, possui os altos comissariados, são muitos os órgãos que nós temos hoje na estrutura da ONU protetivos de direitos humanos. O que vai acontecer é tão somente uma separação de nível, por assim dizer, espacial de atuação. A Comissão Interamericana, ela atua em âmbito regional americano, enquanto que a ONU e seus órgãos atuam a nível mundial. Conforme a gente verificou, a proteção internacional dos direitos humanos, ela se expandiu em dois planos. Um plano mundial, universal, global, que é um plano coordenado pela ONU, que tem uma série de órgãos e convenções, e em planos regionais. Nós temos um plano regional europeu, um plano regional americano e um plano regional africano. A nível regional americano, nós temos a OEA, Organização dos Estados Americanos, que é a entidade que coordena o sistema. E na estrutura da OEA, o Pacto de São José de Costa Rica instituiu dois grandes órgãos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, decididamente, a comissão está vinculada à OEA, não é à ONU. E deixa eu aproveitar para fazer um registro interessante para vocês que estão aí nos acompanhando. A OEA, especificamente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, desenvolve um programa de estágio. Existe a possibilidade de você que está aí nos acompanhando tentar e conseguir uma vaga para estagiar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É um programa que é voltado não apenas para os estudantes que ainda estejam em curso na graduação. Ele é bem amplo. Eu já tive a oportunidade de ter contato com pessoas que estagiaram junto à comissão e até ter contato com membros da comissão, e o que me relatam é que lá no quadro de colaboradores você encontra estudantes de graduação, você encontra recém-formados, você encontra profissionais, até mesmo advogados, magistrados, membros do Ministério Público, que desejam participar desse programa para adquirir essa experiência internacional na proteção dos direitos humanos. Deve ser, com toda certeza, uma experiência muito enriquecedora. Então, se você tiver esse interesse na proteção dos direitos humanos e cogitar da possibilidade de repente, residir um período lá nos Estados Unidos e atuar junto à comissão, não hesite em se inscrever no programa. Tente a vaga lá no estágio na Comissão Interamericana. Como é que você consegue isso? No site da Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem todas as explicações. Como é que você adentra no site? Simples.
Você vai entrar aí, se você não tem um site específico, entre na internet, vá no Google e digite Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Vai aparecer o site dela. E lá no site vai ter um link Programa de Estágio. Você vai clicar no programa e vai obter todas as informações. Vamos para a próxima pergunta. Vejamos agora a pergunta de número 2 que nos chega. Professor, o que é preciso para ser membro da comissão? Outra pergunta extremamente interessante. Será que toda e qualquer pessoa pode vir a integrar os quadros da comissão? Bom, tem que preencher alguns requisitos. De início, para integrar a Comissão Americana de Direitos Humanos, é preciso ter a nacionalidade de um dos países que integram a estrutura da OEA. Na comissão só podem ter nacionais dos países que integram o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Mas não basta essa nacionalidade. É preciso que você tenha também um autoconhecimento em matéria de direitos humanos, ser uma autoridade em matéria de direitos humanos e tem que ter também uma conduta moralmente idônea. Para que você possa vir integrar a comissão, tem que ser uma pessoa, vamos usar aqui uma referência à linguagem que está no sistema brasileiro, dotada de reputação ilibada e de notório saber jurídico em matéria específica de direitos humanos. Sendo nacional de algum dos países da OEA, tendo esta idoneidade moral e tendo este notório conhecimento em torno dos direitos humanos, aí tranquilamente que pode uma pessoa postular, né, uma vaga de membro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão ela é formada por 7 membros. Os membros são eleitos pela Assembleia Geral da OEA. Na Assembleia Geral, os países eles escolhem, fazem uma votação dentre os candidatos e decidem aqueles que vão integrar a comissão e vão ali exercer um mandato. Mais uma pergunta muito interessante. Vejamos qual é a próxima pergunta. Professor, quem pode submeter um caso à comissão? Olha, as perguntas estão primorosas. Vocês estão trazendo questionamentos que vão nos pontos centrais da matéria. Quem tem legitimidade para levar um caso até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Bom, de início, os estados. Os estados podem levar ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos casos que envolvem o descumprimento das obrigações internacionais. E um Estado pode levar ao conhecimento dela um caso que ocorreu dentro do próprio país. Um país pode confessar um fato num relatório. Ao encaminhar um relatório, ele admite que houve a violação de direitos humanos. Ou pode vir a partir de uma denúncia de um outro país. É aquele mecanismo das comunicações das denúncias interestatais. Vale recordar que não devemos ser muito esperançosos quanto ao fato de um Estado admitir perante a comissão que houve o descumprimento das obrigações internacionais em torno de direitos humanos ou um Estado denunciar um outro Estado pelo descumprimento. De uma maneira geral, se você começa a estudar os casos que tramitam na Comissão Interamericana, você começa a constatar que a quase totalidade não partiu de confissão espontânea de Estado ou de denúncia formulada por outro Estado. Seria excepcional, na prática, essa situação. O grande mecanismo, realmente, de levar um caso até a comissão são as petições individuais. Quem pode levar um caso à comissão? Qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas e entidades relacionadas aos direitos humanos que têm um reconhecimento nos países que integram a estrutura da OEA. São as chamadas petições individuais, as denúncias individuais. Inclusive, no contexto atual em que o mundo está com a
tecnologia funcionando, essas denúncias podem ser encaminhadas por via eletrônica. É possível fazer uma denúncia por via eletrônica para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Você não precisa se deslocar até os Estados Unidos, até Washington, que é onde está sediada a comissão, para levar o caso. Preste atenção nisso aqui, porque isso é uma nova realidade. Se você for vítima de violação de direitos humanos aqui no Brasil, você passou por uma situação onde os seus direitos foram violados, e você percebeu que esse direito seu, além de estar previsto na Constituição Brasileira, está previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José de Costa Rica, atrai a atuação da Comissão Interamericana. Você pode denunciar o caso. Você pode peticionar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando. E deixa eu fazer um registro. Basicamente, em todos os casos que o Brasil foi processado na Corte Interamericana, tudo principiou, tudo começou por uma denúncia individual na comissão. Um grupo de pessoas ou ONGs, normalmente pessoas que tinham relacionamento com a vítima, ou a própria vítima, ou familiares da vítima, entidades protetivas de direitos humanos que foram procuradas pela vítima ou por familiares da vítima, levaram isso até a comissão e aí a comissão implementou os procedimentos. Tivemos recentemente um caso emblemático julgado na corte, que foi o caso Júlia Gomes Lund, da guerrilha do Araguaia, no qual a corte invalidou a lei brasileira de anistia. Tudo começou porque familiares das vítimas das situações que ocorreram na guerrilha do Araguaia, período do regime militar no Brasil, desaparecimento de pessoas, execução de pessoas, procuraram ONGs protetivas de direitos humanos e fizeram o caso chegar até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, vou reiterar e vou insistir com você. Você tem legitimidade para denunciar um caso perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ok? Vamos ver qual é a próxima pergunta? Professor, quais os requisitos para que a comissão receba um caso? Esse é um questionamento que é fundamental para que um caso seja levado adiante. Eu pretendo denunciar um caso na comissão, mas eu não quero que a minha petição seja inadmitida. Eu quero que o meu caso seja levado adiante. O que é necessário? O que é que eu tenho que preencher? Bom, o Pacto de São José de Costa Rica elenca os requisitos de admissibilidade da denúncia e, de uma maneira geral, o que nós temos que preencher como requisitos mais importantes vão estar nas seguintes observações. Primeiro, se é uma denúncia feita por um indivíduo, por um grupo de indivíduos ou por uma ONG, tem que estar devidamente qualificada. A denúncia não pode ser anônima. A vedação de anonimato, que é uma garantia que está na Constituição brasileira, também é consagrada em âmbito internacional. Não podemos ter uma denúncia anônima. Segundo, o mesmo caso não pode estar sendo apurado por uma outra instância internacional. Não pode dar litispendência. Você não pode denunciar o caso perante um comitê da ONU e depois procurar a Comissão Interamericana. Se você fizer isso, a Comissão Interamericana vai dizer o seguinte: não admito a sua denúncia, rejeito o caso, que o caso já está sendo apurado na ONU. E o inverso também seria verdadeiro. Se você denunciasse perante a Comissão Americana e depois procurasse um comitê da ONU, o comitê da ONU ele dizia a mesma coisa. Eu não vou admitir o seu caso, porque o seu caso já está sendo apurado por uma outra instância internacional. Um outro grande requisito é a necessidade de esgotamento dos recursos internos, das vias nacionais. Isto aqui vai denotar o caráter subsidiário da atuação não apenas da Comissão Interamericana, como dos órgãos internacionais protetivos de direitos humanos. Preste atenção. Para que você busque a tutela internacional, você primeiro tem que tentar a tutela nacional.
Você não pode procurar direto um órgão internacional sem tentar resolver o problema no seu país. E por um motivo. Se você fizer isso, você subtrai do seu país a possibilidade dele tentar resolver. Vamos imaginar. Você foi vítima de uma situação que violou direito. Você procurou diretamente a Comissão Interamericana. Ela abriu um procedimento e chamou o Brasil. O Brasil disse, olha, eu nem tomei conhecimento disso. Ele não me procurou. E aí o Brasil disse assim, se eu tivesse conhecimento, eu tinha resolvido. Peraí. Comissão, nem leve adiante, vamos resolver isso agora. Porque o Brasil é um país que assumiu compromissos internacionais e que ele cumpre com as suas obrigações. Aquilo que nós nos comprometemos perante os membros da OEA, nós vamos cumprir. Olha, vamos apurar o seu caso agora. Perceba que se eu vou direto na instância internacional, eu subtraio do Brasil a chance dele resolver. Por isso que a atuação é subsidiária. Agora, evidente, esse requisito de esgotamento dos recursos internos, ele é dispensado quando você demonstra que tentou resolver, mas não conseguiu. Ou porque aqui não tem órgãos que atuem na matéria, ou porque o procedimento está muito moroso, por exemplo. Voltemos ao caso da interceptação telefônica feita de maneira ilícita. Você foi na polícia, denunciou e pediu que abrisse inquérito para apurar. E entrou com ação indenizatória. Bom, já tem 2 anos, não concluíram o inquérito, sua ação não foi nem julgada. Isso é resolver? Não é. Os órgãos nacionais aqui estão sendo extremamente morosos. E esta morosidade excessiva vai me dispensar de esgotar as vias internas. Porque se eu tiver que esgotar os recursos internos, em 2 anos nem sentenciou, daqui que transita em julgado, quanto tempo eu vou esperar? Isso não é tutelar os direitos humanos. Então, esse requisito do esgotamento das vias internas, ele pode ser dispensado se você demonstrar que as vias internas não funcionam. Vamos para a próxima pergunta? Professor, a comissão pode processar um Estado na corte? Mais uma pergunta maravilhosa. A comissão pode processar um Estado na corte? Eu vou responder essa pergunta trazendo uma outra formulação. Quem pode entrar com uma demanda na corte? Quem pode ser autor de uma ação na corte? E pelo que está no Pacto de São José de Costa Rica, só quem tem legitimidade para submeter um caso à corte são os estados e a comissão. Somente os estados e a comissão são legitimados a denunciar. Preste atenção, nenhuma pessoa, nenhuma ONG pode ser autora de uma ação judicial na corte. O que é que uma pessoa que foi vítima de violação de seus direitos pode fazer? Peticiona para a comissão. A comissão abre um inquérito, instaura um procedimento e, se não conseguir resolver, ela aciona o Estado na corte. Se você for vítima de violação de direitos, você pode acionar o Brasil na Corte Interamericana? Não. A legitimidade para denunciar o Brasil é restrita aos estados ou à comissão. Naturalmente, eu não imagino que você viria a procurar um outro país e que esse outro país, se procurado fosse, denunciaria o Brasil. Por exemplo, você procurou o governo argentino e denunciou o Brasil. Aqui no Brasil violaram meus direitos. Houve descumprimento do Pacto de São José de Costa Rica. Dificilmente o governo argentino, ou de qualquer outro país, levaria isso adiante. Iria procurar a comissão para denunciar o Brasil? Claro que não. Então, o que realmente vai ter de efetivo é você denunciar na comissão. E aí a comissão é quem leva o caso à corte. E como é que isso vai acontecer? A comissão, ao receber a denúncia, instaura um procedimento. É uma espécie de inquérito civil. Ela vai conduzindo esse procedimento, investigação, produção de provas, tentando conciliar. Ela vai estimulando as partes a um acordo. Será mais ou menos o seguinte: Brasil, eu estou constatando que houve o descumprimento do Pacto de São José, houve lesão aos direitos humanos da pessoa. Por que você não resolve por aqui? Se compromete a reparar a situação, indeniza, volta ao status quo. Ela tenta conciliar. Se ela obter êxito, está resolvido. Se não obter êxito na conciliação, aí ela parte para a demanda judicial, ela aciona realmente o Estado na corte, ok? Meus amigos, na sequência,
vamos para o X da questão. Nessa etapa do programa, nós vamos resolver questões de provas anteriores da OAB em que o tema debatido veio a ser abordado. E vamos aqui verificar a forma como a OAB exigiu esse conhecimento. E veremos que com aquilo que foi exposto, temos total condição de resolver e acertar o X correto da questão. Vamos pegar a primeira questão, gente? Olha o que ela vai nos indicar. Exame da OAB de 2012.1. Joana, funcionária de um hospital, decide adotar um recém-nascido. Porém, seu pedido de licença maternidade é negado por falta de previsão legal. Inconformada, Joana ingressa na Justiça Trabalhista, onde recebe decisões favoráveis à luz dos princípios constitucionais, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho. Porém, em última análise do caso, o Supremo Tribunal Federal decide pela denegação do pedido de licença maternidade, operando o seu trânsito em julgado da decisão. Segundo o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, qual será a alternativa correta? Vejamos as alternativas. A. Como a questão já transitou em julgado no Poder Judiciário do país acusado, Joana terá sua petição inadmitida pela falta de cumprimento do requisito previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. B. Como a proteção da família não está garantida pelo Pacto de São José de Costa Rica, Joana terá sua petição inadmitida pela falta de cumprimento do requisito previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. C. Joana poderá ter sua petição admitida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que poderá continuar a analisar o mérito do assunto, mesmo que o Brasil tenha alterado a legislação sobre o tema após a decisão do caso de Joana pelo Supremo, passando a beneficiar mães adotivas, em face da impossibilidade da retroatividade de norma para atingir coisa julgada. E D. Joana não pode ter sua petição admitida em razão de ser um requisito indispensável que ela estivesse representada por um Estado-membro da Organização dos Estados Americanos para apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos a petição que contém denúncia ou queixa de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos por um ou outro Estado parte do qual é nacional. Bom, de início, a questão pode se aparentar um pouco complexa. Só que se a gente analisar friamente, ela é bem mais simples do que se imagina. Prestem atenção. Toda essa história em torno do acontecimento de Joana foi só para complicar o raciocínio. Porque a questão central se resume a isso aqui. Joana buscou um direito, não teve o seu direito tutelado no Brasil. Ela pode buscar a tutela do seu direito perante a Comissão Interamericana. O caso é isso. Toda essa história se resume ao seguinte: Joana pediu a tutela de um direito nos órgãos nacionais, não obteve êxito. Ela pode procurar a Comissão Interamericana? E o que é que a gente viu durante a exposição? A Comissão Interamericana ela só pode admitir casos se primeiro a pessoa tentar resolver dentro do seu país. E foi o que Joana fez. Joana tentou resolver o caso aqui no Brasil. Não conseguiu, procurou a Comissão Interamericana. A comissão vai admitir o caso de Joana, porque ela tentou os recursos nacionais. Vamos verificar agora as alternativas para cravar a resposta? Joga na tela as questões, vamos ver? Letra A. Como a questão já transitou em julgado, a petição de Joana vai ser inadmitida. Gente, claro que não. O fato de ter transitado em julgado denota que ela tentou resolver no Brasil. Isso é um elemento a mais para que o caso dela seja admitido. Alternativa B.
Como a proteção da família não está garantida pelo Pacto de São José de Costa Rica, podem parar, voltem comigo. O Pacto de São José de Costa Rica tem um artigo expressamente dedicado à proteção à família. Então, só por aí já está errado. Vamos à alternativa C? Joana poderá ter a sua petição admitida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Correto. Que pode continuar a analisar o mérito do assunto, mesmo que o Brasil altere a legislação sobre o tema. Porque, se a lei passar a beneficiar a mãe adotiva, ela não vai ser atingida porque o caso dela transitou em julgado. Perfeito. Gente, presta atenção. Ela pode ter o caso admitido porque ela tentou resolver no Brasil. E no Brasil ela não conseguiu. Veio uma lei nova e contemplou o que ela buscava. Ela não vai ser atingida pela lei nova. A lei nova não vai ter aplicação retroativa para desconstituir a coisa julgada. Perfeito, alternativa C. Vamos pegar a alternativa D e ver qual é o erro? Joana não pode ter a petição admitida porque é um requisito indispensável que ela esteja representada por um Estado para denunciar o caso? Claro que não. O que é que a gente viu? Joana pode denunciar o caso na Comissão Interamericana, ok? Próxima questão, vamos a ela. Exame da OAB 2012.1, a mesma prova da OAB trouxe duas questões. A população do Quilombo da Cachoeira e da Pedreira é surpreendida com o lançamento do Centro de Lançamento de Foguete da Cachoeira e da Pedreira e pelo consequente processo de desapropriação do local de moradia das populações tradicionais. Os quilombolas procuraram o governo federal, que se recusa a conferir título de propriedade definitiva para a comunidade. Segundo o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, é correto afirmar a alternativa A. Como a questão versa sobre propriedade privada, que não é abordada no Pacto de São José, a população vai ter a petição inadmitida pela falta de cumprimento de um requisito previsto na Convenção. Alternativa B. Como o caso em tela versa sobre o direito do Estado sobre seu território, a soberania do Estado prevalece e a população do Quilombo terá a petição inadmitida. C. Como o caso versa discriminação racial, a população deverá estar representada por uma entidade não governamental que seja reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização dos Estados Americanos e que inclui entre as suas finalidades institucionais combate ao racismo para apresentar à Comissão Interamericana uma denúncia. D. Como a questão versa também sobre proteção da família, a população do Quilombo poderá protocolar diretamente por seus indivíduos ou representada por entidade não governamental que seja reconhecida em um ou mais Estados-membros da OEA, petição que contém denúncia ou queixa de violação à Convenção Americana por um Estado parte à Comissão Interamericana. Me traz aqui, gente. Presta atenção. No fundo, é a mesma questão. A mesma questão. A história mudou, mas o caso é o mesmo. Gente, joga na tela a questão no caput, por favor. O enunciado. Olha onde é que está a resposta. Onde ele diz assim, vejam aqui, ó. Os quilombolas procuraram um governo federal que se recusou a resolver. Pronto, me traz com eles. Gente, estão violando direitos dele, direito de propriedade, direito de família. Eles tentaram resolver no Brasil, conseguiram? Não. Procuraram as autoridades brasileiras e não resolveram. O caso vai ser admitido? Claro que vai. Claro que o caso vai ser admitido, porque eles tentaram esgotar os recursos internos e não conseguiram. A questão é basicamente idêntica à anterior. A prova trouxe duas questões iguais, só mudou a história, só mudou o enredo. Vamos para o gabarito? Vamos com as alternativas? Alternativa D, vamos ver o que é que está na alternativa D. Como a questão versa sobre proteção à família, eles poderão diretamente ou por uma ONG peticionar para a Comissão Interamericana. Corretíssima, essa é a resposta, esse é o X da questão. Meus amigos, minhas amigas, nosso encontro está sendo concluído. Eu queria agradecer a presença de vocês aí que nos acompanham e desejar que vocês sigam firme estudando e que obtenham êxito nesse projeto de aprovação na prova da OAB. Fiquem com Deus e até um próximo encontro.